Até porque, o Ruschel, acaba de sair aqui uma informação, de acordo com a CNN Brasil, vou trazer a fonte, né? De que Lula teria sinalizado de que não vai realmente manter o imposto zerado sobre os combustíveis. O Haddad também tem uma aspas dele aqui, que ele disse que a reunião foi boa e que vai ter outra reunião ainda no fim da tarde de hoje, né? Inclusive, ele falou que assim que tiver essa decisão sobre os combustíveis, será avisada a imprensa. Eu queria entender a sua visão, a gente estava aqui debatendo um pouco sobre este assunto, né? O mercado olhando, né, para essa situação no qual a gente está aí, né? A gente sabe que o Haddad já sinalizou, né, o quanto isso traz de impacto, principalmente a equipe econômica desalinhada ali com a cúpula, a alta cúpula do governo, inclusive, que está mais preocupada com a imagem política, né, do presidente ali, da repercussão negativa que isso pode trazer, do impacto na inflação, enfim. Eu queria entender a sua visão sobre este tema e já fazer um balanço, né, destes primeiros meses aqui, 2 meses concluído praticamente do novo governo, que ainda estamos aguardando, né, a nova âncora fiscal. Já que a gente estava falando de teto de gastos, de subir, este foi um tema, né, muito debatido e agora aguardado pelo mercado, que é sobre a nova âncora que deve ser apresentada em março. Qual que é a sua visão sobre estes pontos do novo governo, Ruschel? Bom, tem 2 questões aí, né? Uma questão filosófica e uma questão prática. Eu acho que do ponto de vista filosófico, a gente deve buscar sempre, pelo menos, né, no que eu acredito em termos de função do Estado, né, e de quem deve promover o crescimento econômico, a gente deve buscar menos imposto sempre. Só que para você buscar menos imposto, você tem que reduzir os gastos, né, obviamente. E essa é a equação que nunca cabe no mundo político. Então, do ponto de vista filosófico, eu acho ruim, né, você voltar a ter oneração de combustível. E no Brasil nós temos um dos combustíveis mais onerados aí, em termos de tributos do mundo. Talvez comparável aí à Europa, né, que tem uma postura não tão fiscal nesse sentido, mas mais ambiental. Do ponto de vista prático, eu creio que o mercado vai observar isso como uma sinalização positiva e uma demonstração que o Haddad está fazendo jus aí às promessas que ele tem feito à Faria Lima, né? Ele tem feito um périplo aí pelos principais escritórios, pelos principais players de mercado, prometendo não oferecer nenhuma aventura, né, durante o seu mandato. Isso seria uma sinalização de maior equilíbrio fiscal, né? Então, se isso efetivamente for aprovado, seria uma sinalização no sentido do Lula falar muito, mas na hora do vamos ver acaba aí se rendendo, né, às necessidades de um certo equilíbrio fiscal, senão vai desandar a maionese aí do seu governo. Então, vamos ver, né, como é que isso vai se dar. O terceiro aspecto importante é ver como é que vai ficar a política de preços da Petrobras, porque um temor que o mercado tem é que esse aumento de impostos seja pago pela própria Petrobras, ou seja, se mude aí a política de preço da Petrobras para achatar as suas margens, e isso então compensaria esse aumento de tributos, o que seria algo bastante negativo, não só para a empresa, mas negativo como sinalização de intromissão, né, do Estado aí na economia e nas empresas estatais, que seria, de uma certa forma, uma reedição aí do governo Dilma, que nós sabemos bem como é que acabou. Então, acho que tem esse segundo aspecto aí de como é que vai ficar a política de preço da Petrobras. A gente já viu aí a presidente do PT colocando o dedo já político, né, no assunto econômico, que essa política de preço deveria ser revista, deveria não haver essa paridade com os preços internacionais, o que seria muito ruim para a empresa. Bom dia, que antes de eu mudar aqui de tema com o Ruschel, se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Eu acho que o Ruschel colocou o dedo em cima da ferida, né? Essa balança, essa gangorra entre onerar e manter a desoneração. Não quer dizer que, como o próprio Arilton falou, não quer dizer que é subsidiado, porque a gente não está vendendo abaixo do preço de mercado, mas a gente está dando subsídio no ponto de vista de impostos, né? Eu acho que existe essa gangorrinha que no momento onde a gente reonerar ou parte ou integralmente, parte disso já tem alguma coisa sendo pensada com essa nova política de preço da Petrobras. Isso vale lembrar que em abril o governo indica novos diretores para o conselho da Petrobras. Os conselheiros atuais que têm mandato, que terminam agora em abril, foram colocados na posição pelo presidente Bolsonaro. Portanto, vai haver uma mudança de pessoas, né, cadeiras importantes
no Conselho da Petrobras. Uma vez que isso aconteça, já fala-se muito a respeito de um processo de bandas, né? Onde o preço flutua entre certo patamar e uma vez que chega nesse patamar, entra em vigor uma espécie de gatilho automático, que é um gatilho um delay trigger. Ele é um gatilho que demora para ser puxado. Quer dizer, existe uma expansão de preços internacionais que não são transferidos diretamente para o Brasil. Aí, em um determinado ponto, a gente passa a transferir esses preços para as bombas paulatinamente. Quer dizer, se existiu um salto brutal, como aconteceu em 2022 e no final de 2021, do preço do petróleo, a gente entraria no ambiente de subsídio do consumo. Em outras palavras, é uma maneira sofisticada de voltar à política de preço da Petrobras na era Dilma. Quer dizer, uma calamidade total.